Olá pessoal, hoje eu estou trazendo o segundo vídeo de perguntas e respostas para os inscritos no evento A Rota de Peritos, que acontecerá dia 30 de junho às 20 horas. Sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui. Esse vídeo é um vídeo de aquecimento para esse evento. Meu nome é Roberto Assunção, eu sou engenheiro civil, especialista em avaliações de imóveis e perícias de engenharia. Para ajudar os colegas que tanto me perguntavam nas redes sociais como fazer para serem peritos judiciais, comecei a desenvolver vários vídeos relacionados ao tema e depois acabei convertendo todos esses vídeos, todo esse conteúdo, toda a minha experiência, bagagem de 23 anos na área, atuando como perito judicial e extrajudicial, na Rota de Peritos, que eu vou apresentar para vocês a partir desse evento do dia 30. Os inscritos no evento, cuja inscrição é obrigatória para a participação, deixaram lá algumas perguntas. Eu já fiz um primeiro vídeo falando a respeito de algumas perguntas, respondendo algumas perguntas, e esse é o segundo vídeo onde eu responderei uma série de perguntas. Para que o vídeo não fique tão extenso, eu vou fazer diariamente vídeos respondendo essas perguntas dos inscritos do evento. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram, é só clicar no link da bio, e nas demais redes sociais é só clicar no link abaixo para se inscrever e participar. Aproveitem no ato da inscrição e deixem também suas perguntas para que eu possa responder. Então vamos à primeira pergunta de hoje. Vamos ver aqui. Eu perguntei o que você faria se tivesse a oportunidade de tomar um café comigo, o que você me perguntaria? Então, essa pessoa colocou aqui: suporte na primeira nomeação, total insegurança de não dar conta. Essa questão da insegurança na primeira nomeação é muito comum, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo a respeito. Essa insegurança, ela ocorre bem após a primeira nomeação. Logo você sendo nomeado, você terá aquele sentimento de euforia, porque você conseguiu a sua primeira nomeação. Mas logo após essa primeira nomeação, você tem esse sentimento de insegurança. Esse sentimento é comum, mas esse sentimento ele só acaba interferindo em quem não se sente preparado. Essa insegurança vem daquele sentimento de despreparo. Por isso que eu coloco aqui no canal, tem vídeo falando a respeito disso, que você tem que se capacitar antes da primeira nomeação. Você se cadastrando no site de Tribunal de Justiça, a partir do momento que você se cadastrar, você já será parte daquele acervo de profissionais e a qualquer momento o juiz pode te nomear. Mas para que você tenha êxito, você tem que se capacitar para isso. Por mais que você tenha capacitação na sua área específica da atuação, você tem que aprender a respeito de perícias judiciais, os conceitos, prazos, o rito das perícias judiciais, etapas processuais, para que você possa saber como agir assim que for nomeado. Você tem que saber que você tem que fazer uma petição, aceitando a incumbência, fazendo a estimativa dos seus honorários, tudo isso tem prazo. Então não deixe para a última hora. O segredo para que você não tenha essa insegurança para a primeira nomeação é que você, a partir de já, se capacite, procure um auxílio de alguém que possa dar uma mentoria para você nessa área, ou faça um curso específico de perícias judiciais, ou estude por conta própria. O negócio é não ficar parado. Eu digo que se você tentar seguir esse caminho sozinho, você pode conseguir, mas será um pouco mais demorado, ou de repente você vai ter um pouco mais de trabalho. Se você tiver alguém para te auxiliar, você pega como se fosse um atalho, entendeu? Então, a pergunta para esse colega que falou a respeito da insegurança é procurar a capacitação antes que seja nomeado. Caso você seja nomeado e ainda não procurou essa capacitação, da mesma forma você vai procurar alguém que te auxilie, não vai deixar de fazer sua perícia por causa disso. Você pode consultar colegas que irão te auxiliar e você vai também conseguir cumprir com a sua tarefa, não tem problema nenhum. Mas se você puder se antecipar aos fatos, é melhor.
Como se tornar um perito judicial, engenheiro mecânico e de segurança do trabalho? Esse colega aqui está perguntando como se tornar um perito engenheiro mecânico, então certamente ele já é graduado em engenharia mecânica ou está em fase de graduação de engenharia mecânica. Então são dois assuntos, o perito engenheiro mecânico e o perito em segurança e saúde do trabalho. Então, para você que é graduado em engenharia mecânica, que quer atuar como perito judicial na área de engenharia mecânica, basta que você faça o cadastro no site do Tribunal de Justiça. Você vai inserir lá os documentos necessários. Se você não souber como fazer o cadastro, aqui nesse canal tem um vídeo que chama Cadastro de Peritos, onde eu ensino passo a passo como fazer o cadastro. Então você vai lá, vai ver uma série de documentos necessários para que você faça o cadastro, dentre os quais tem a certidão negativa civil e criminal, uma biografia que você vai fazer a respeito do seu currículo, da sua atividade profissional, e você vai ter que colocar lá também o seu diploma, digitalizar toda essa documentação e inserir no sistema. Então, se você já é graduado em engenharia mecânica, você pode se cadastrar como perito judicial na área de engenharia mecânica. Agora, o perito engenheiro de segurança do trabalho, a engenharia de segurança e saúde do trabalho é uma pós-graduação. A engenharia de segurança do trabalho é uma pós-graduação que normalmente é feita por engenheiros ou arquitetos que atuam em processos de segurança e saúde do trabalho. Os médicos de segurança do trabalho também atuam nessa área. Então, se você já é graduado em engenheiro mecânico, você pode se cadastrar como perito judicial e atuar na área de engenharia mecânica. Agora, se você quer também entrar na área de engenharia de segurança do trabalho, você tem que ter essa pós-graduação e aí você vai ampliar o seu leque de atuação, porque você vai atuar como perito engenheiro mecânico, você vai atuar como perito na engenharia de segurança do trabalho, que você acaba ampliando a sua área de atuação, porque tem muito processo na área trabalhista também. Então, o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho é um excelente curso, uma excelente pós-graduação para você que quer investir no seu conhecimento. Se você quiser saber um pouco mais a respeito, aqui no canal também nós temos uma live com um engenheiro de segurança do trabalho. É uma live que tem quase 2 horas, onde nós falamos exclusivamente a respeito desse assunto e essa live vai te ajudar bastante. É só procurar aqui nos vídeos do canal uma live sobre engenharia do segurança do trabalho, que você vai ter muito mais conhecimento específico a respeito desse assunto. Como se tornar um perito diferenciado no ramo imobiliário sem formação em arquitetura ou engenharia? Provavelmente esse colega é corretor de imóveis e tenho também um vídeo nesse canal que fala a respeito da atuação de corretores de imóveis como peritos judiciais. Existe uma decisão que foi tomada junto ao STF em 2013, onde a Justiça aceitou que corretores de imóveis atuassem em perícias judiciais no quesito de avaliações de imóveis. Em 2006, houve aí uma denúncia do Conselho de Engenharia e o CONFER, tentando não permitir que isso acontecesse, mas em 2013 o STF determinou que os corretores de imóvel teriam esse direito. No entanto, recentemente, agora em janeiro de 2021, houve aí uma decisão de um juiz no interior de São Paulo que abriu precedente para que fosse negado essa atividade aos corretores de imóveis. O que eu quero dizer com tudo isso é que os corretores de imóveis atuam em perícias judiciais, mas que recentemente, em função de alguma atitude aí que ocorreu no judiciário, houve alguma interferência e essa situação está um pouco indefinida. Não creio que seja definitivo, eu creio que o CRES vai entrar em contato, vai tentar, através da justiça, fazer prevalecer a sentença dada no STF que permite que o corretor de imóveis faça avaliações de imóveis e perícias judiciais. Então é uma situação
que está um pouco indefinida, podemos ter surpresas a qualquer momento, mas a rigor, hoje, quem faz avaliações de imóveis e perícias de engenharia é o engenheiro ou o arquiteto. Se as coisas mudarem, pode ser que seja novamente dado essa atribuição ao corretor de imóveis. No vídeo que eu tenho aqui no canal que fala a respeito desse assunto em específico, eu me aprofundo a respeito do tema e dou a minha opinião particular. Eu não vou falar sobre isso nesse vídeo para não ficar tão extenso. Então você que se interessa pelo tema do cadastro de corretor de imóveis como perito judicial, assista esse vídeo específico que eu tenho aqui no canal, porque ele vai te ajudar bastante, tá bom? Mas nada impede você de fazer um curso para atuar como perito judicial, até mesmo porque quem é corretor de imóveis, geralmente também tem alguma outra formação ou fez alguma coisa em paralelo, ou administração de empresas, algum curso que eventualmente se encaixa também no perfil de perícias judiciais. Você pode verificar a relação de profissionais que atuam como peritos judiciais e de repente você é corretor de imóveis, mas a sua graduação te permite atuar como perito judicial, ainda que não seja no ramo imobiliário, tá bom? Fiz o curso de perícias, mas não posso fazer uma atualização e me especializar? Sim, se você fez o curso de perícias, é claro que você pode fazer uma atualização e se especializar. Digo mais, nós devemos nos atualizar e devemos nos especializar. Já disse aqui num vídeo anterior que conhecimento não ocupa espaço, né? Então, todos os profissionais, qualquer que seja a área de atuação, devem sempre se atualizar, se especializar. Até mesmo porque, nesse segmento de perícias judiciais, existem alterações de legislações, de normas. De repente você é um perito em engenharia, você segue algumas normas que podem sofrer alterações. Se você é um perito na área de saúde, você pode também se atualizar, verificar que algumas normas caíram em desuso e aplicar isso à sua profissão. Então a gente está sempre se atualizando. Agora, se você se referiu a respeito de um curso de perícias que você realizou e que de repente não te atendeu ao contento, se de repente você não se sente preparado ou preparada para atuar porque esse curso não te capacitou ou não te deram suporte ou mentorias que te dessem segurança para a atuação, aí você pode sim procurar um outro curso ou até mesmo nos seguir na Rota de Peritos, porque esse é o nosso propósito, é formar profissionais para atuarem no segmento de perícias judiciais. E o diferencial da nossa metodologia é o oferecimento de mentorias particulares, de mentorias exclusivas para cada aluno. Então, o profissional vai começar a ter o conhecimento de perícias judiciais através da Rota de Peritos, será acompanhado diretamente por mim, desde a estaca zero até as primeiras nomeações. Então, essas mentorias serão videochamadas, que será feita entre eu e o aluno e o profissional, para que tenhamos condições de identificar as necessidades desses profissionais que começam a atuar e ajudá-los a desenvolver o seu trabalho, até que tenham confiança de atuarem sozinhos, que tenham autonomia na execução do seu trabalho. Então, se atualizar faz parte da nossa rotina, sim. Gostaria de perguntar quais são os principais assuntos que devo estudar para estar bem qualificado como perito, não somente no âmbito jurídico, mas também como avaliador e como patologista. Embora sejam áreas distintas, creio que seja possível desenvolver boas habilidades nessas áreas. Pelo que eu percebi, esse colega, ele provavelmente é da área de engenharia ou arquitetura e quer saber como se especializar nesses principais assuntos, e eu concordo com ele que avaliações de imóveis e patologias constituem, digamos assim, o arroz com feijão do perito judicial, engenheiro civil ou arquiteto.
É básico que o perito judicial, o engenheiro civil ou arquiteto tenham conhecimentos de avaliações de imóveis e também de patologias, porque é muito comum que se passe para esses peritos avaliações de imóveis para diversos fins, desapropriação, para fins de renovação contratual de aluguel, para fins de avaliações para garantias junto a agentes financeiros. Então, a avaliação de imóveis, não só no âmbito judicial, mas o extrajudicial, é básica para quem é da engenharia civil ou arquitetura. Analogamente a avaliações de imóveis, nós temos o segmento de patologias. O que são patologias? São problemas que acontecem nas edificações. Assim como nós, seres humanos, ficamos doentes e procuramos um médico que vai diagnosticar a nossa doença, a nossa patologia, as edificações também possuem patologias, as estruturas possuem patologias. Elas desenvolvem patologias ao longo do tempo por diversos fatores, por desgaste natural, por problemas de dimensionamento, erros de projeto, interferências climáticas. Então, todas essas ocorrências que envolvem edificações que se transformam eventualmente em patologias e requerem um conhecimento específico de um profissional, isso faz parte também de uma especialização que você pode fazer, ou você pode estudar isso de uma forma autodidata, pesquisando, ou você pode procurar cursos de especializações em patologias que existem no mercado. Existe também uma biografia imensa sobre patologia. Então, se você é engenheiro civil ou arquiteto, vai entrar no segmento de perícias judiciais, eu faço 3 indicações: que você se capacite em perícias judiciais, para que você aprenda quais são as rotinas de perícias judiciais, o que é solicitado ao perito, prazos, etapas processuais, os ritos que a justiça impõe ao perito judicial. Então, isso é uma especialização, é um curso que você pode fazer aqui na Rota de Peritos conosco. O outro curso que eu indico, como o colega comentou, é avaliações de imóveis e patologias. Eu acho que esses são 3 cursos básicos que todo perito judicial ou extrajudicial, que seja engenheiro civil ou arquiteto, devem ter. Vamos então a mais uma pergunta aqui. Como faço para receber nomeações constantemente? Também temos um vídeo no canal que fala a respeito disso. Eu digo que o fato de você estar cadastrado no site do Tribunal de Justiça não quer dizer que você é perito judicial. Quer dizer que você está num banco de dados, num acervo de profissionais que poderá ser consultado pelo magistrado e da onde ele vai tirar alguém ali que ele vai escolher para ser nomeado perito judicial. É imprescindível que você esteja cadastrado. Desde que foi alterado o Código de Processo Civil em 2015, é imprescindível que você esteja cadastrado nesse banco de dados. Sem estar nesse banco de dados, você nunca será nomeado perito judicial. Agora, o fato de estar cadastrado não garante por si só que o profissional vai ser chamado com tanta frequência. Por quê? Porque existem inúmeros profissionais cadastrados, existem diversos perfis de profissionais, diversas capacitações, especializações. Às vezes o profissional que elaborou melhor ali a biografia dele, não que ele seja melhor do que o outro, mas que ele soube descrever de uma forma mais clara a sua biografia, muitas vezes esse profissional ele vai chamar mais a atenção do juiz do que aquele profissional altamente capacitado, mas que não soube colocar naquele texto de apresentação as suas qualificações de uma forma tão direta. Então existem várias variáveis que podem implicar numa eventual demora da sua nomeação. Que você vai ser nomeado, você irá ser nomeado com certeza. Pode demorar um pouquinho, pode ser mais rápido. Tem colegas que são nomeados em semanas, em dias. Tem colegas que são nomeados em meses. Então, isso tudo depende também da demanda, depende de como você fez o cadastro, se você fez tudo direitinho, se está tudo configurado direitinho. Você pode seguir
o vídeo que nós temos aqui no canal, Cadastro de Peritos, onde eu explico isso, navego com você e explico como fazer o cadastro. E também o que é importantíssimo, fora isso, porque isso é o básico, mas o importante é que você faça visitas aos magistrados, porque essas visitas vão fazer o magistrado, na hora de nomear um profissional, de repente lembrar de você mais facilmente do que aqueles que estão simplesmente no banco de dados. Então, se você criar o hábito de visitar os juízes, conforme a orientação que nós damos aqui também no canal, no vídeo Marketing Profissional para Peritos. Se você assistir esse vídeo, se você seguir essas orientações, você vai potencializar suas chances de ser nomeado perito judicial. Por quê? Porque você vai visitar o juiz, vai se apresentar, vai deixar um currículo, vai deixar um cartão. A partir do momento que houver ali a necessidade da nomeação de um profissional com seu perfil, é muito mais provável que o juiz nomeie você, que fez um contato com ele, já se apresentou, do que um profissional estranho. Então, se você fizer essas visitações, você vai sair na frente, você vai ter muito mais chances de nomeações. Conheço colegas aqui no canal que tiveram muito êxito nas primeiras nomeações, porque assim que se cadastraram, começaram a fazer visitações e não demorou para ter as primeiras nomeações. Então, vale muito a pena você fazer as visitas. Esse é o diferencial. Se você quer ter um volume maior de nomeações, faça essa rotina. Incorpore a sua rotina visitações periódicas aos magistrados da região em que você pretende atuar. Tenho chances de ser perito sem ter nenhuma experiência na área? Essa pergunta é interessante porque nós já falamos a respeito desse assunto também. Nós temos um vídeo que nós falamos a respeito das crenças que impedem as pessoas de tentarem a atividade de perícias judiciais. São várias crenças: que você tem que fazer concurso público, que você tem que ter pós-graduação, que você não pode ser recém-formado, que você tem que ter experiência. Essas crenças limitam os colegas que desejam se tornar peritos judiciais. O que eu tenho a dizer é que nenhum desses fatores te impede de se cadastrar no site do Tribunal de Justiça para atuar como perito judicial, e o fato de você ser recém-formado ou não ter tanta bagagem também não te impede. O que você precisa é se enquadrar aos requisitos para o cadastro. Você tem que ter a sua formação e colocar ali aqueles documentos solicitados. A partir desse momento você pode ser nomeado. O que vai acontecer quando você for nomeado? De repente você, eu não sei qual é a área desse colega que colocou aqui a pergunta, mas de repente ele vamos supor, um arquiteto e foi nomeado para fazer uma avaliação de imóveis. Às vezes esse profissional nunca avaliou um imóvel, e para avaliar um imóvel nós temos metodologias, nós temos critérios. Não é uma coisa subjetiva e não é apenas uma pesquisa de mercado. Ainda que você se utilize de dados de pesquisa de mercado, existe uma metodologia, existe uma apresentação para você fazer num laudo de avaliações de imóveis. Se você tiver que fazer cálculos de depreciações de imóveis, também você tem que saber depreciar. Então, você eventualmente não tem experiência no assunto, mas você tem o direito de fazer pesquisas, você tem direito de consultar colegas. Você pode consultar um colega que já atua em perícias judiciais, de repente fazer esses primeiros trabalhos em conjunto com ele. No final é você que vai aparecer, porque você que vai assinar o seu laudo pericial, mas você pode desenvolver esse laudo juntamente com um colega, com um professor, com um mentor. Você pode fazer pesquisas. Tudo isso você pode fazer. E por que eu estou falando que é importante você começar? Porque todos nós que temos alguma determinada profissão, um dia nós começamos, e começamos praticamente sem experiência ou com pouca experiência. O próprio juiz que eventualmente vai te nomear nesse seu primeiro caso, ele um dia começou sem experiência também como juiz. Pode ser que ele tenha sido estagiário, pode ser que ele tenha sido um assessor,
do juiz, mas aquela atividade de juiz, aquela atividade em que ele tem aquele poder de sentenciar, de dizer quem está com a razão, quem não está com a razão, ele também um dia começou sem experiência. Todos nós temos que começar de alguma forma em algum momento. Então não temos que esperar o momento ideal, nós temos que nos capacitar. Então, se você tem o desejo de fazer alguma atividade, você tem que procurar se capacitar para aquela atividade. Essa capacitação não virá sozinha. Então, se você já identificou que não tem tanta experiência, o que eu tenho a te dizer, isso não te impede de se cadastrar para trabalhar como perito judicial. No entanto, o fato de você ter essa consciência já é o primeiro passo que você teria que dar no caminho da capacitação, porque se você não tem consciência que você não é capacitado, você não vai evoluir. Mas se você tem essa consciência de que não está capacitado, o negócio é partir para cima e buscar essa capacitação, buscar alguém para te orientar, buscar um estudo, buscar um curso ou pesquisar, mas de alguma forma buscar um auxílio para que você esteja preparado quando começar a atuar. Quando for dada a primeira chance para você, a primeira nomeação, você já terá que estar nesse processo de evolução. Se você ficar esperando esse momento chegar e não correr atrás de aprender alguma coisa, você vai ter muita dificuldade. Provavelmente você vai vencer essas dificuldades se você for persistente, mas não é necessário que você espere a dificuldade chegar. Você pode se antecipar aos fatos e estar capacitado quando essa oportunidade vier para você. Além da inscrição no site do tribunal, é necessário visitar as comarcas locais? Sim, é o que nós falamos nos comentários anteriores, ainda nesse vídeo, que visitar as comarcas locais é uma atitude que potencializa as nomeações, que aumenta e muito as chances de nomeações. Pediria ajuda para se tornar um perito de respeito. Eu acredito que entende-se por um perito de respeito aquele profissional que é visto de forma diferenciada. Então, eu acredito que independentemente de ser perito de respeito, qualquer profissional que ele é visto com respeito é aquele profissional que é sério, que é capacitado, aquele profissional que serve de referências para colegas, que tem um exímio profissionalismo, que cumpre com prazos, né? Esse profissional, hoje em dia, uma pessoa que tem essas qualidades que são básicas e que são fundamentais para todos os profissionais, hoje em dia, quem tem essas qualidades já é visto de uma forma diferenciada, sendo que é obrigação nossa ter profissionalismo e ter excelência no nosso trabalho. Mas isso foi se perdendo. Então, se você quer ser visto como um profissional de prestígio, de respeito, você tem que buscar excelência no que você faz. Para buscar excelência no que você faz, você tem que ter conhecimento, você tem que ter uma boa redação, você tem que ter o espírito investigativo que todo perito tem que ter, você tem que saber se comunicar, você tem que cumprir os prazos, você tem que saber pesquisar, buscar soluções. Todas essas características que são inerentes a diversas profissões, você tem que cultivar para que você seja visto como um profissional de referência, como aquele profissional que serve como modelo para quem está entrando naquela carreira. Então, busque sempre fazer o seu melhor, busque sempre ser extremamente profissional, busque sempre se capacitar, busque sempre dividir o seu conhecimento com os colegas, auxiliar os colegas que têm dificuldade. Tudo isso aí vai formando a sua história. Tudo isso aí faz parte do seu crescimento. Não só o seu crescimento profissional e pessoal, mas também quando você divide essa sua bagagem com os demais colegas, você não está perdendo nada. Você está cultivando de uma forma muito positiva a imagem
que esses profissionais têm a seu respeito. E isso vai se traduzir também num marketing positivo a respeito de você como profissional, porque quando alguém comentar sobre algum assunto que você domina, você certamente vai ser colocado em pauta e vai servir como referência para essas pessoas que fizerem parte desse diálogo. Então, seriedade, profissionalismo, pesquisa e estar sempre em contato, fazer network e dividir com os colegas o seu conhecimento. Eu acho que essa é a dica para você ser visto como um profissional de respeito e de sucesso. Quais dificuldades no início do perito, como lidar com as situações? Quais as dificuldades? Bom, é muito legal essa pergunta porque eu vou falar a respeito da principal dificuldade que eu senti quando eu comecei a fazer as minhas perícias. Não foi dificuldade técnica. Eu tive dificuldade quando eu fui fazer o meu primeiro caso, eu tive dificuldade em elaborar o laudo, porque eu não tinha, na ocasião que eu comecei, a facilidade que nós temos hoje, redes sociais, pessoas que compartilham conhecimento, não existiam cursos digitais, não sequer existiam cursos sobre perícias. Depois surgiu uma pós-graduação e eu fiz uma pós-graduação em avaliações de imóveis e perícias de engenharia, mas o que eu senti dificuldade foi a redação do laudo, porque eu não tinha um modelo de laudo, eu não sabia qual era a linguagem a ser utilizada, de que forma colocar aquelas informações, aqueles dados obtidos na vistoria, na perícia, de que forma colocar aquilo lá em palavras. E tive que pesquisar muito, tive que ir atrás de laudos de alguns colegas que nem eram laudos muito interessantes, mas foram os que estavam disponíveis na época, né? Nem me serviram muito como modelo, mas acabei me utilizando deles para que eu pudesse ter uma clareza de qual é a linguagem, qual é a apresentação, qual é a estrutura do laudo. Tudo isso aí, na época, foi um problema para mim. Então, em relação às principais dificuldades que o perito pode ter inicialmente, eu acredito que uma delas é começar a atuar sem saber como redigir uma petição, sem saber como é a estrutura de um laudo pericial, como marcar uma vistoria, como cobrar honorários. É muito perguntado aqui para mim no canal, como cobrar honorários, qual é o prazo que se tem para aceitar a incumbência, né, a nomeação, como fazer essa cobrança de honorários, como redigir essas petições. Então essas são as dúvidas bem iniciais que os peritos têm. Essas dúvidas não são dúvidas técnicas relacionadas à profissão desses profissionais, são dúvidas relacionadas à funcionalidade, às rotinas do direito, às rotinas inerentes às perícias judiciais. Por isso que eu falo que é importante que o perito judicial, ou aquele profissional que queira atuar como perito judicial, se capacite para que ele saiba quais são esses procedimentos iniciais, não só os procedimentos iniciais, mas os procedimentos que ele irá adotar em todas as fases processuais. Foi por esse motivo que eu criei a Rota de Peritos, que nós vamos apresentar aqui em poucos dias. É justamente um ensinamento, um roteiro, um curso que ensina. Por que chama Rota de Peritos? Porque ele traça o caminho que o perito tem que percorrer, desde a estaca zero até o final, ou seja, cadastro, nomeação, estimativa de honorários, agendamento de perícia, entrega do laudo, resposta às contestações feitas em relação ao laudo. Então, essa rota de peritos, esse curso, esses ensinamentos, eles são especificamente para aquele profissional que não se sente familiarizado com essas questões. Então, quem tem dificuldade inicialmente tem que buscar a capacitação. Quem não sentiu dificuldade ainda, provavelmente porque ainda não foi nomeado, porque assim que for nomeado, vai bater aquele sentimento, o que eu faço, né?
Então isso é muito comum, as pessoas me procuram aqui no canal, falam: Roberto, o que eu faço? Como que eu vou me pronunciar? Como que eu vou aceitar a nomeação? Como que eu vou estimar os honorários? Essas são as dúvidas básicas que os iniciantes têm. Então, uma dica que eu dou também é assistir os vídeos do canal, que eu tenho mais de 80 vídeos hoje no canal, falando só sobre esses assuntos relacionados à perícia. Então, se você maratonar esses vídeos, você também vai aprender muito. Ou, se você participar desse evento, a Rota de Peritos, e te interessar e você ingressar nesse sistema em que eu me proponho a te ensinar, você vai ter toda essa bagagem teórica, vai ter videoaulas e também vai ter as monitorias exclusivas dadas por mim, aonde eu vou acompanhar passo a passo e tirar essas dúvidas também, tá bom? Então, o segredo para que você ultrapasse essas dificuldades iniciais é realmente a capacitação. Como viver de perícias e ter tempo disponível para me dedicar às minhas obras privadas e públicas? Essa é uma questão bem interessante, porque a atividade de perito judicial, ela possibilita que a pessoa tenha um trabalho em paralelo, ou seja, você já tem um trabalho em paralelo, você já tem o seu trabalho principal, digamos assim. Se você for da área de engenharia, arquitetura, ou você for da área de saúde, medicina, qualquer que seja a sua área técnica, você é um profissional de TI, qualquer que seja a sua profissão, que esteja ali englobado aos profissionais que podem atuar como peritos judiciais, você pode ter a sua atividade normalmente, você pode ser até funcionário público ou um militar, você pode se cadastrar sim como perito judicial, porque você que vai fazer o agendamento da perícia e você também vai desenvolver esse trabalho nas horas que você tiver disponibilidade. A única coisa é que quando você faz a perícia, você tem um prazo para entregar o seu laudo, mas você que vai administrar quando você vai trabalhar nesse caso. Então, quando você se cadastra como perito no Tribunal de Justiça para atuar como auxiliar de justiça, você é um auxiliar de justiça. Você está auxiliando a justiça, você não tem vínculo empregatício com a justiça. Você não é um empregado, você não vai assinar um contrato com o Poder Judiciário. Você vai ser contratado sempre que o juiz identificar a necessidade de um profissional com o seu perfil. Se o juiz precisa de um profissional com determinado perfil e esse é o seu perfil, ele vai te nomear perito judicial, você que vai estimar qual é o valor dos seus honorários, você que vai agendar a perícia, você que vai administrar o seu horário. Então, essa atividade de perito judicial, ela é interessante porque ela te dá essa autonomia, uma autonomia de um crescimento em paralelo à atividade que você já tem, e quando chegar no momento que você verificar que tem um determinado volume de trabalho que seja já confortável para você, você pode até abdicar do que você vem fazendo, ou você pode continuar nas duas atividades. Eu, por exemplo, sempre mantive as duas atividades. Eu mantenho a minha empresa, mantenho os meus trabalhos, as minhas consultorias e também faço perícias judiciais. Nunca houve um conflito, eu sempre consegui conciliar os meus horários. Mas existem sim pessoas que se dedicam exclusivamente a perícias judiciais, que têm um volume de trabalho tamanho, que se estruturaram e têm grandes escritórios com vários profissionais trabalhando para ela. Então, é possível você atuar em paralelo com o perito judicial e é possível você, com o seu crescimento na área de perícias judiciais, fazendo trabalhos consistentes, se tornando cada vez mais respeitado, você vai ter um volume maior de trabalho, vai se estruturar, ter uma equipe, aí sim você pode atuar somente como perito judicial. Nem que você não tenha uma estrutura grande, que seja só você que produz os seus laudos, ainda assim você pode ter um volume de perícias que seja suficiente para você ter o seu conforto.
Depende do quanto você quer crescer, do quanto que você quer absorver de trabalho. Se você quer apenas o básico, você vai aceitar o básico. Agora, se você quer crescer mais, você pode se estruturar para isso. Então, a vantagem de trabalhar como perito judicial é que você pode sim ter as duas atividades em paralelo. E a dica que eu dou para quem começa é justamente que não saia do trabalho para começar a ser perito judicial, porque você precisa ainda ter uma garantia, um certo volume de trabalho para que você tenha confiança. Então fique na sua atividade principal, se capacite, se cadastre como perito judicial, obtenha suas primeiras nomeações, vá evoluindo. No momento que você achar que deve, você saberá qual é o momento adequado, eventualmente, para largar a atividade que você fazia ou que você mantenha as duas atividades, porque isso não vai te gerar conflito nenhum. Você não tem nenhum tipo de interferência do Poder Judiciário em relação ao seu trabalho, nem do trabalho em relação ao Poder Judiciário. São atividades completamente independentes. Gostaria de conseguir uma oportunidade para iniciar na carreira que me formei. Continuo estudando, atualmente estou pós-graduando em Engenharia de Segurança do Trabalho. Amo essa área, mas ainda não consegui uma única oportunidade. Eu acho que a Engenharia de Segurança do Trabalho é uma excelente área, então o colega que colocou aqui essa observação, assim como outro colega que falou anteriormente, é uma excelente área de atuação, é um curso de pós-graduação muito procurado, existe uma grande demanda para engenheiros de segurança do trabalho, você pode trabalhar muito em perícias judiciais, também tem as perícias de segurança do trabalho, então há uma demanda muito grande desses profissionais. Essa oportunidade que você está buscando, ela virá, mas você tem que fazer um pouco a sua parte. O que eu comentei aqui, se capacitar para que na ocasião que surja essa oportunidade você esteja preparado. Então você tem que se capacitar, você já está fazendo isso, está fazendo a sua pós-graduação. Com essa pós-graduação você pode se cadastrar para fazer perícias de engenharia de segurança do trabalho. Há um volume muito grande, com certeza você vai ter êxito nessa área, né? E a questão é essa, você já está no caminho. A oportunidade ainda não veio, porque ainda não foi o momento, você está com o curso em andamento. Se você quiser se aprimorar também, estudar sobre perícias judiciais, se capacitar especificamente em relação a perícias judiciais, nos acompanhar aqui nesse programa Rota de Peritos, isso também vai te ajudar muito. É importantíssimo que você tenha esse conhecimento que eu coloco na Rota de Peritos. Muitos tentam atuar como peritos judiciais sem ter esses conhecimentos. Eu sei disso porque essas pessoas me procuram, elas têm uma certa dificuldade e eu tenho ajudado essas pessoas à medida do possível, voluntariamente. Mas nem sempre a gente consegue ajudar a todos. Então eu tenho feito os vídeos para ajudar e esses vídeos têm ajudado muito esses profissionais. Mas se você tiver um curso de capacitação como perito judicial, é como se fosse um atalho, você já vai ter aquela informação pronta para você usufruir e você não vai ter que aprender na prática, naquele método da tentativa e erro, que te faz perder muito tempo, e tempo é dinheiro. Mas você já está no caminho, se você está na pós-graduação de segurança do trabalho, é um excelente curso e com certeza você vai ter muitas nomeações quando você tiver com esse curso concluído e devidamente cadastrado no site do Tribunal de Justiça. Agora nós temos aqui uma grande pergunta aqui de um colega, né? Bom, como descobrir se o cliente realmente quer fechar o negócio? Bom, no caso, se for uma perícia judicial, nós não temos um cliente para fechar um negócio, né? Nós temos aí o Poder Judiciário, o magistrado que vai nos nomear como peritos judiciais. Quando nós atuamos fora da esfera judicial, ou seja, na esfera extrajudicial, aí sim nós temos clientes. Quando nós atuamos como assistente técnico, aí sim nós temos os nossos clientes, que são as partes, ou o autor ou o réu, que irão pedir um orçamento
a respeito da nossa atuação como assistente técnico. A gente vai dar um orçamento e o que ocorre é que você que atua como perito judicial, em outros momentos você vai atuar fora da esfera judicial como assistente técnico. Então, essa atividade de perito judicial, que a gente acaba vendo como um nicho, né? Na realidade ela é muito mais ampla, porque a gente não atua só como perito judicial, a gente não atua só na esfera judicial. Em alguns momentos, eu sou nomeado perito judicial e atuo para a justiça que me contrata, me nomeia. Mas em alguns momentos, eu sou o assistente técnico das partes. Em outros processos, eventualmente é o autor ou é o réu que me contrata. Então, o assistente técnico e o perito judicial, eles são profissionais de formações semelhantes, capacitações semelhantes. O que diferencia o assistente técnico e o perito judicial é que esses profissionais, quando estão a serviço da justiça, são denominados peritos judiciais. Quando estão a serviço das partes, são denominados assistentes técnicos. Bom, pessoal, temos mais algumas perguntas aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar esse vídeo agora, lembrando que quem não se inscreveu para o programa A Rota de Peritos, que será apresentado dia 30 de junho às 20 horas, se inscreva no link da bio se estiver no Instagram e no link abaixo se estiver nas demais redes sociais. Em breve, amanhã mesmo, eu já farei um outro vídeo com as demais respostas para vocês, tá bom? Agradeço pela participação de todos, pelo prestígio, não deixem de se inscrever no evento e nos vemos no próximo vídeo.